Parte 2. 6 coisas que a mulher sábia compreende. Capítulo 3. A mulher sábia conhece o poder das palavras. Nossas palavras têm um tremendo poder, e talvez seja por isso que Provérbios reúna tantas declarações sobre como usamos nossa língua. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, 21. E a boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Provérbios 18, 7. Encontramos a mesma perspectiva no Novo Testamento. O apóstolo Tiago escreveu: Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Tiago 3, 6 a 9. Está claro que nós podemos afetar muito o nosso bem-estar e o dos outros com o modo como usamos nossa língua. Por conseguinte, o poder de nossas palavras não vem de nossa língua em si, mas do coração que a controla. Jesus deixou claro que nossas palavras são um reflexo de nossos corações e que por isso elas são julgadas tão severamente. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 35 a 37. Palavras de auxílio. Como vimos, os provérbios foram originalmente registrados a fim de instruir jovens rapazes nos caminhos do Senhor, mas as verdades que encontramos neles não são apenas aplicáveis a rapazes. Elas são adequadas para todos, homens ou mulheres, jovens e idosos, pois são verdades de Deus. Contudo, há uma distinção no modo como aplicá-las. Deus designou a mulher para completar o homem. Completar significa preencher, tornar pleno ou aperfeiçoar. Isto é o que Deus tinha em mente quando disse: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2, 18. Esta é realmente uma avenida de mão dupla. O homem e a mulher foram feitos para completarem um ao outro. O homem e a mulher possuem traços de gênero inerentes que, quando colocados em conjunto, servem à raça humana e revelam a glória de Deus. A palavra auxiliadora tem uma má reputação. No contexto do matrimônio, ela pode evocar a imagem mental de uma esposa exaurida, arrastando-se em meio aos afazeres domésticos e tentando ajudar seu marido a realizar os objetivos pessoais dele, enquanto ele tem o dia cheio no trabalho. Mas isso não é o que Deus tem em mente. O chamado da esposa é para ajudar seu marido a alcançar as metas de Deus. Os dois trabalhando juntos, cada um com seus próprios pontos fortes, crescem e edificam a família de Deus, propagando o nome do Senhor pelo mundo. De fato, há muito potencial em ser uma auxiliadora, pois uma das principais maneiras de exercermos esse papel é a influência, e influenciamos através de nossas palavras. Um dos principais meios de realizar nosso papel de auxiliadora é a nossa linguagem. Uma auxiliadora idônea usa suas palavras para edificar, encorajar e disseminar a palavra de Deus. Uma mulher que usou sua língua para beneficiar os outros foi Esther.
De fato, ela arriscou sua vida fazendo isso, logo depois do que disse seu primo. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todos se calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Ester 4, 13 e 14. Os judeus daqueles dias se colocaram contra uma conspiração secreta, mas porque Ester empregou sua língua com grande sabedoria, os judeus foram salvos. Entretanto, podemos usar nossas palavras para corromper nosso chamado como auxiliadora, como aquela que influencia para o bem. Considere Dalila em Juízes 16. Dalila era uma filisteia contratada por seus compatriotas para enganar Sansão, o juiz israelita. Pelo que podemos saber sobre Sansão na Bíblia, é evidente que ele era suscetível à influência de mulheres mundanas como Dalila. Ela empregou todos os seus encantos femininos, inclusive seu discurso, para convencer Sansão a revelar o segredo da sua grandiosa força, a fim de que os filisteus pudessem dominá-lo. Em 3 ocasiões em particular, Dalila disse: Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar. Verso 6. Sansão estava apaixonado por aquela mulher, por isso acreditou que ela estava apenas fazendo algum tipo de jogo de amor e brincou com ela, dando respostas erradas muitas vezes. Finalmente, quando as palavras manipuladoras de Dalila falharam em conseguir revelar o segredo de Sansão, ela conseguiu tirar a verdade dele, perturbando-o com seu discurso até que ele cedeu, por absoluta frustração. A atitude de Dalila resume como uma mulher pode usar sua língua para a destruição. Deus não nos deu o dom da linguagem para satisfazerem nossos desejos. Ele nos deu para edificação, encorajamento e para demonstrarmos a sabedoria. Quando a mulher usa sua língua para influenciar positivamente, Deus é glorificado e as pessoas que fazem parte da sua vida são abençoadas. Nós vamos usar nossas palavras para manipular por ambição egocêntrica? Ou as usaremos para o bem dos outros? Nós enfrentaremos essa decisão todos os dias em toda conversa que tivermos. Palavras insensatas. Se nós isolarmos todos os provérbios que falam sobre nossas palavras, veremos que determinados pecados da língua são mencionados repetidamente. Portanto, estes devemos observar mais atentamente. Mentiras. Em Provérbios, nós aprendemos muito sobre as características de um mentiroso. Uma coisa que aprendemos é que a mentira é vã, pois ela sempre será descoberta e punida. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Provérbios 19, 5. Às vezes, nós mentimos porque nos sentimos pressionadas. É quase uma resposta automática para evitar vergonha ou constrangimento. Já em outras ocasiões, nossas mentiras são mais deliberadas. De qualquer maneira, Provérbios mostra que os mentirosos são responsabilizados por suas palavras. Também descobrimos que há uma ligação entre a mentira e o ódio. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. Provérbios 10, 18. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Provérbios 26, 28. Como podemos ver, ódio e mentira caminham juntos. Mentir expressa desprezo por aquele a quem se mente. É um distanciamento de relação. Lembre-se de alguma ocasião em que alguém mentiu para você e pense em como isso lhe feriu quando você descobriu. Provavelmente não foi apenas por causa daquilo que o mentiroso tentou esconder, mas também pelo fato de que aquele que mentiu criou uma barreira em seu relacionamento com você. O ato de mentir é uma manobra tática para criar distância no relacionamento, independentemente de um mentiroso ter ou não consciência disso.
Outra coisa que aprendemos de Provérbios sobre a mentira é o quanto Deus a odeia. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Provérbios 6, 16 e 17. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Provérbios 12, 22 e 6, 17. Abominação é uma palavra bem forte. Na Bíblia, ela está relacionada a comportamentos pelos quais Deus tem particular desgosto e repugnância. Por esta razão, a mulher sábia também odeia a mentira. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Provérbios 13, 15. Aborrecer alguma coisa significa rejeitá-la, repudiá-la totalmente e esconder-se dela quando nos confronta. A mulher sábia leva o discurso honesto a sério e não acredita em meia-verdade, mentira branca ou votos feitos em momentos de ira como legítimas exceções. Se nós nos pegamos mentindo, devemos parar e dizer a verdade. Aqueles que são cuidadosos em falar somente a verdade são confiáveis e suas palavras têm importância, ao passo que aqueles que se descuidam da verdade não são levados a sério. Ellie teve essa experiência com sua filha Kate, que por muitas semanas estava passando dos limites em sua hora de ir para a cama. Ellie avisou a Kate que se ela passasse da hora novamente, seria disciplinada. E aconteceu novamente, na mesma semana, mas Ellie não cumpriu sua palavra sobre a punição. Consequentemente, Kate perdeu o respeito por sua mãe e dá ainda menos importância a regras estabelecidas por Ellie. Se queremos ser levadas a sério e se realmente desejamos amar aos que convivem conosco, não devemos menosprezar a verdade. Se uma amiga nos perguntar se achamos que ela deve perder peso, falaremos a verdade, em lugar de dizermos apenas aquilo que fará com que ela se sinta bem naquele momento. Se uma colega de trabalho nos diz que está pensando em pedir um atestado e tirar o dia de folga para se divertir na praia, não acobertamos a sua desonestidade com nossa própria inverdade, dizendo: claro que não tem problema, você precisa de uma folga. Ser escrupulosa com a verdade às vezes é difícil, mas a recompensa vale a pena. E quando se trata de Papai Noel e de manter festa surpresa em segredo, é possível desfrutar dessas ocasiões sem mentir. Penso, por exemplo, no marido de uma amiga minha que recentemente deu uma festa surpresa para a esposa. Ele trabalhou às escondidas para reunir os amigos para a ocasião e conseguir manter o planejamento da festa tão completamente em segredo que nenhuma vez se sentiu pressionado a ter que mentir. Quando chega o Natal, alguns pais crentes incluem o Papai Noel em sua tradição familiar e outros não. Entre aqueles que o incluem, conheço muitos que o fazem sem realmente levar os filhos a acreditarem que os presentes sob a árvore de Natal foram deixados por um velhinho alegre que entrou pela chaminé. Independente de como o Papai Noel é tratado em sua casa, este assunto proporciona uma oportunidade de ensinar as crianças a usarem palavras sábias quando elas são expostas a meios onde as tradições natalinas diferem das suas. Festa surpresa, Papai Noel e sensibilidade com os sentimentos dos outros são apenas algumas das áreas nas quais trazer alegria a outrem, sem comprometer a verdade, pode ser algo feito com criatividade. Se Deus for a origem da alegria e da verdade, Ele certamente nos ajudará a unir ambos nessas situações, se lhe pedirmos. A mulher sábia leva a sério tudo o que Provérbios tem a dizer sobre a inevitável destruição da mentira, a realidade que é exposta diante de nós o tempo todo. O fim da carreira política de John Edwards é um exemplo recente. Quando a mídia expôs o seu relacionamento extraconjugal com uma funcionária, ele, a princípio, negou as informações,
Mas, à medida que a sua infidelidade se evidenciava mais e mais, ele não teve escolha a não ser admitir a verdade de que ele não apenas havia sido infiel à sua esposa, mas que tinha um filho com sua amante. Suas mentiras prejudicaram muitas pessoas. Dedicados apoiadores políticos, seu filho fora do casamento, seus filhos legítimos e sua esposa, que havia sido diagnosticada com câncer na época do escândalo. Sua esposa, Elizabeth, permaneceu ao lado do marido até que toda a farsa de seu marido tornou-se exposta. Elizabeth Edwards faleceu há pouco tempo e, apesar de John estar na casa da família no momento de sua morte, a mídia informou que ela havia tirado John de sua propriedade apenas alguns dias antes. Certamente, aqueles a quem ele prejudicou ficarão marcados, mas com o tempo espera-se que o que ele fez e tentou encobrir não venha a ser prejudicial para suas vidas. Não apenas com a vida do próprio John. Aos olhos do público, pelo menos, ele será lembrado não como um grande político, mas como mentiroso. Falso testemunho. Outro discurso insensato encontrado em Provérbios é o falso testemunho, do qual a mentira é um subconjunto. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. Provérbios 14:5. Também o encontramos no 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra teu próximo. Êxodo 20:16. Quando nos deparamos com este mandamento, uma cena de uma sala de tribunal nos vem à mente. Visualizamos o oficial do júri com a Bíblia diante da testemunha dizendo: jura falar a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade, com o auxílio de Deus? Mas não levantar falso testemunho inclui mais do que apenas ser verdadeiro no tribunal. O que exatamente é o falso testemunho? O termo é mais amplo do que simplesmente mentir, como nos mostra o Catecismo Maior de Westminster. Os deveres exigidos no 9º mandamento são: conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação de nosso próximo, assim como a nossa; evidenciar e manter a verdade e de coração, sincera, livre, clara e plenamente falar a verdade, somente a verdade, em questões de julgamento e justiça e em todas as demais coisas, quaisquer que sejam. Considerar caridosamente os nossos semelhantes, amar, desejar e ter regozijo pela sua boa reputação, entristecer-nos pelas suas fraquezas e encobri-las, e mostrar franco reconhecimento dos seus dons e graças, defender sua inocência, receber prontamente boas informações a seu respeito e rejeitar as que são maldizentes, lisonjeadoras e caluniadoras, prezar e cuidar de nossa boa reputação e defendê-la quando for necessário, cumprir as promessas lícitas, empenhar e praticar tudo o que é verdadeiro, honesto, amável e de boa fama. Parece que nós infringimos o 9º mandamento toda vez que pecamos com a língua. Qualquer pecado da língua quebra o 9º mandamento. O Catecismo de Westminster aponta algo interessante. Podemos levantar falso testemunho contra nós mesmas. Fazemos isso sempre que nos rebaixamos. Eu sou uma idiota, dizemos quando a louça nos foge ao controle e se esmaga no chão. Também dizemos falso testemunho contra nós mesmas quando nos focamos sempre em nossas fraquezas, em vez de nos vermos através das lentes da palavra de Deus. Precisamos de uma autoimagem mais positiva, o mundo diz, mas isso só é possível quando somos moldadas pela palavra de Deus. Uma autoimagem positiva se mostra quando refletimos a imagem de Deus. O mundo nos diz que devemos nos gloriar em nossos próprios esforços, naquilo que nos faz sobressair ou ultrapassar as realizações dos outros. A Bíblia, por outro lado, nos ensina a regozijar por termos sido feitas à imagem de nosso Criador. Uma autoimagem realmente positiva pode ser vislumbrada nas palavras do salmista: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe.
Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, 13 e 14. Em relação ao nosso próximo, o falso testemunho pode ocorrer mais pelo que não dizemos do que por aquilo que de fato dizemos. Nós damos falso testemunho sempre que nos recusamos a defender alguém que está sendo difamado em nossa presença. Falaremos mais sobre isso adiante. Também podemos dizer falso testemunho contra o nosso próximo em nosso coração, quando temos a pretensão de julgar suas intenções ou motivos. Massa, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Provérbios 25, 18. Exagero. Nós também pecamos com nossas palavras quando exageramos a verdade. Não estou falando de embelezar, como no meio literário, os momentos em que contar história é divertido e a audiência sabe que as palavras floreadas daquele que conta a história são usadas de modo a surtir certo efeito. Estou falando de distorcer os detalhes reais para chamar atenção. Pode não parecer ter importância, mas ao longo do tempo todas as palavras daquele que exagera perdem a credibilidade. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Provérbios 16, 23. Pense em nossa reação normal a propagandas televisivas. Nós realmente não acreditamos que o cereal matinal vai aumentar a concentração de nossos filhos em 20%, ou que usar aquele determinado shampoo vai transformar nosso cabelo geneticamente crespo em um liso absoluto. Não acreditamos nessas coisas porque nossa experiência nos diz que geralmente os produtos prometem mais do que realmente podem fazer. Da mesma forma, se nós rotineiramente exageramos a verdade, as pessoas passarão a dar pouco valor ao que dizemos. Devemos ficar atentas contra isso, pois é algo em que nos metemos muito facilmente. Eu odeio o inverno, dizemos, mas provavelmente não odiamos, se considerarmos que odiar envolve um desejo forte, entranhado pela destruição de algo ou de alguém. Meu corte de cabelo ficou totalmente catastrófico. Será? Pode ser que desejemos reverter aquilo como um sobrevivente do tsunami no Japão. Eu adoro Casimira. Espero que não, pois adorar é cultuar. Exagero é um costume do ser humano, mas não é o costume da mulher sábia, aquela que compreende que, como afirmou Jesus, elas serão responsabilizadas por toda palavra frívola que disserem. Difamação. A mulher sábia evita a difamação, pois ela arruína a reputação de outrem. Provérbios nos mostra que a difamação é uma característica dos insensatos. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. Provérbios 10, 18. Alguns anos atrás, um jovem de nossa comunidade se envolveu em um problema e foi discipulado pela igreja. Aqueles que sabiam da situação foram admoestados pelo pastor para que não tocassem no assunto com pessoas de fora, a fim de preservar a reputação daquele jovem. Eu fiquei muito impactada com as instruções dadas pelo pastor, porque, afinal de contas, o rapaz realmente era culpado por aquele pecado. Não obstante, discutir aquela situação poderia prejudicá-lo ainda mais. As histórias aumentam à medida que são divulgadas, e como a natureza humana é falha, supõe sempre o pior a respeito de alguém. Em razão disso, somos capazes de difamar alguém, ainda que aquilo que estejamos dizendo seja realmente a verdade. Falta de cuidado com as palavras. Outro discurso insensato abordado em Provérbios diz respeito a quanto e quando falamos. Provérbios vincula o insensato à multidão de palavras, quer dizer, ao muito falar. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 10, 19. Vemos que o pouco falar é sinônimo de sabedoria, de modo que o quanto falamos expõe aos outros se somos mulheres sábias ou tolas.
O insensato fala sem antes pensar, portanto, as palavras da mulher sábia são convenientes e bem consideradas. A mulher sábia pratica o discernimento com as suas palavras. Quem retém as palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Provérbios 17, 27 e 28. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Provérbios 29 e 20. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Provérbios 15 e 28. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Provérbios 18, 13. A respeito do último verso, Provérbios 18, 13, temos o hábito de cortar os outros no meio da frase, presumindo que sabemos o que eles vão dizer? Continuando no assunto, não posso deixar de mencionar aqueles que andam com o celular sempre no ouvido, como se este fosse uma parte do corpo. Eu sou multifuncional, é a explicação. Contudo, apenas nessa última geração, algo multifuncional passou a ser considerado mais virtuoso do que um momento de silêncio e reflexão. Além do mais, esta é frequentemente uma desculpa que damos quando, por uma razão qualquer, mergulhamos em nossos pensamentos. Semana passada, quando estava parado no trânsito, resolvi contar quantos motoristas eu podia avistar falando ao celular. De 12 carros que passaram por mim, 8 tinham motoristas usando seus celulares. 6 deles eram mulheres. Telefonemas na rua, em casa, no balcão da lanchonete, nós falamos demais e, de acordo com Provérbios, isto é insensatez. Além da sabedoria de quando e quanto falamos, há também sabedoria em nosso tom de voz. O que bendiz ao seu vizinho em alta voz logo de manhã, por maldição lhe atribui o que faz. Provérbios 27, 14. A mulher imoral, descrita em Provérbios 7, possui um alto tom de voz. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Provérbios 7, 11. E assim é também a mulher apaixonada. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Provérbios 9, 13. A respeito do quanto e com que frequência falamos e o tom de voz que usamos, aqui está a sabedoria. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Provérbios 21, 23. Sabedoria no falar não somente nos guarda dos problemas, mas também traz muita alegria. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra, a seu tempo, quão boa é. Provérbios 15, 23. Fofoca. Uma das coisas que Provérbios deixa claro é o quanto nossas palavras afetam nossos relacionamentos. A fofoca provoca um tremendo impacto. Somos ensinados. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Provérbios 11, 13. Em outras palavras, a pessoa que faz fofoca revela um espírito infiel para com o relacionamento. Além disso, o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Provérbios 16, 28. Este provérbio nos fala que não importa quão forte seja a estrutura que um relacionamento tenha, a fofoca pode destruí-lo. Pense na sua amizade mais próxima. O que une vocês? Não são as lembranças de experiências compartilhadas, tanto boas como ruins, e as confidências que fizeram uma à outra à medida que resolviam as complexidades da vida e enfrentavam seus momentos difíceis? Agora, considere o que Provérbios ensina. A fofoca tem o poder de apagar tudo isso. Apesar de sabermos que a fofoca é pecado, não temos a tendência de vê-la da mesma forma destrutiva que Provérbios mostra. Geralmente, olhamos para a fofoca como mais um daqueles pecadinhos, algo que sabemos que é errado, mas não ruim o bastante a ponto de lutarmos contra ela em nosso coração e em nossa vida.
Algumas de nós tratamos o pecado da fofoca como apenas um motivo de oração, entre aspas. Espalhamos boatos para nossos amigos ou para nosso grupo de estudo bíblico, com sussurros e expressões de preocupação. Aqueles que escutam com avidez também são participantes da fofoca. Será que percebemos que dar ouvidos à fofoca é tão ruim quanto fazê-la? Quer façamos fofoca ou demos ouvidos a ela, estamos provando a nós mesmas que não somos confiáveis. Então, por que nos envolvemos nisso? Às vezes, porque acreditamos ser um meio de aprofundar um vínculo. Estou muito incomodada com o que Sarah fez semana passada. Sally diz a Suzy. E tenho que contar isso a alguém. Estou lhe contando porque sei que posso confiar que você não vai dizer a ninguém. É irônico, mas Sally está minando aquilo que deseja de Suzy, um vínculo mais sério, pois em algum momento Suzy perceberá que, se Sally fala de Sarah para ela, então pode facilmente falar dela para Sarah. A fofoca e todos os outros pecados da língua provocam problemas de relacionamento. Pense em todo o conflito que você já teve. Não foi algum tipo de palavra que o desencadeou? Talvez agora mesmo estejamos lembrando de um ou outro conflito que esteja acontecendo em nossa vida ou com pessoas que conhecemos. Como podemos usar nossas palavras para responder sabiamente a estes conflitos? Algo que podemos fazer é comprometermos-nos a não nos envolvermos em qualquer tipo de mexerico que esteja se espalhando ao nosso redor, seja falando ou ouvindo. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Provérbios 26, 20. Se sabemos que a fofoca traz consequências tão negativas, por que nos envolvemos nela? Como já percebemos, uma razão é que acreditamos na mentira de que ela vai estreitar nossos laços com a pessoa que nos ouve. Outra razão é a seguinte: as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Provérbios 18, 8. Primeiramente, fazemos fofoca porque é agradável, é o que a Bíblia diz. Essa verdade se prova pela nossa reação às letras garrafais de manchetes que vemos nas revistas de jornais que publicam fofocas, enquanto estamos na fila do supermercado. Apenas dando uma olhada naqueles destaques, ficamos por dentro de casos sórdidos, problemas judiciais, vícios e hábitos alimentares das celebridades do momento. A reação de um cristão deveria ser de tristeza, mas, pelo contrário, nós ficamos contentes. A exposição das dificuldades dos outros nos fazem sentir melhores conosco. Pelo menos eu não tenho esse problema. Pensamos com superioridade presunçosa, ou meu pecado não é tão grave como o dela. Espreitar os problemas particulares dos que são bem-sucedidos nos padrões do mundo também faz sentirmos-nos vingados. Todo o dinheiro, corpo perfeito e casas deslumbrantes não podem evitar os mesmos problemas que os outros têm. Somos lembrados com todas as letras que o mundanismo não nos paga à altura do que promete. Isso é assim tão ruim? Sim, porque estamos renovando nossa satisfação às custas dos outros. Considere como Asaf enfrentou circunstâncias semelhantes em seus dias. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Se eu pensar em falar tais palavras,
já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Salmo 73, 2-19. Tal como fazemos às vezes, Asaf se pergunta se valia a pena seguir os caminhos de Deus. Ao olhar os ímpios ao seu redor, ele viu suas aparentes vantagens e teve inveja. Contudo, ouvir boatos sobre a queda dos mundanos não era seu caminho para a paz. Antes, ele o encontrou na presença de Deus, que lhe concedeu uma perspectiva de longo alcance. Além disso, não era a queda dos mundanos que o faria feliz, era o fato de que os propósitos e a alegria de Deus e seus caminhos prevalecem inevitavelmente e, portanto, o povo de Deus pode seguir os seus caminhos com segurança. Fofoca nos faz sentir bem, como doces bocados, por muitas razões. Entretanto, teremos que empregar todo o esforço para resistir a ela, talvez um esforço contínuo durante toda a vida. Teremos que nos comprometer a não ventilar ou espiritualizar nossas palavras sobre os outros. E quanto a situações ou conflitos de relacionamento nos quais precisamos de conselho ou abertura de alguém em quem confiamos? Certamente, há momentos em que discutir a respeito de outra pessoa não entra na categoria de fofoca. Em muitos de nossos conflitos de relacionamento, nos beneficiamos do auxílio de outros. Quando se trata de determinar o que é e o que não é fofoca, em nosso caso em particular, geralmente nosso coração nos mostra por que queremos falar dos outros, se formos honestas o bastante para ver. Estamos buscando justificação? Estamos incluindo uma terceira pessoa no conflito porque queremos que alguém fique do nosso lado? Ou estamos buscando ajuda porque desejamos reconciliação? Em muitas coisas, nossos motivos fazem diferença. Lisonja. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Provérbios 26, 28. A mulher impregnada de sabedoria bíblica normalmente vê através das lisonjas. Ela pode sentir a diferença entre um elogio sincero e palavras lisonjeiras. Um elogio é feito com o objetivo de edificar, enquanto a lisonja é para lucro pessoal. O elogio é centralizado em outrem, a lisonja é centralizada em si. Pessoas que lisonjeiam estão interessadas em alguma coisa. Considere um estereótipo grosseiro, um homem de boa aparência com certa lábia, que corteja uma mulher ingênua, solitária e rica. Como ele age? Ele a lisonjeia. Ela é a mais bela das criaturas que já andou por essa terra, ele diz. E porque ela deseja tão desesperadamente ser amada, ela fará qualquer coisa, até mesmo empobrecer-se, para mantê-lo por perto. Sua lisonja deu-lhe o que ela queria. Provérbios nos alerta a agirmos com cuidado e discernimento. O homem que lisonjeia a seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. Provérbios 29, 5. A lisonja nos ataca onde somos fracos. Ela apela ao nosso desejo de ser amada, admirada e procurada. Em certo nível, todas nós desejamos ser cobiçadas, e é a isto que a lisonja apela. Os lisonjeadores tentam chegar até nós apelando para este desejo. A mulher sábia não só guarda seu coração das palavras lisonjeiras dos outros, como também guarda sua língua de oferecer lisonjas. Nós não dizemos ao nosso chefe que seu discurso foi fantástico na reunião, se seu discurso foi medíocre. Não dizemos à vizinha que ela é admirada por todo mundo na cidade, porque queremos um convite para a festa que ela vai dar. Uma gíria moderna para lisonja é sugar, que é o que fazemos sempre que oferecemos louvor na esperança de lucro pessoal. Línguas transformadas.
Como podemos ver, o modo como usamos nossa língua mostra claramente se somos mulheres sábias ou insensatas. Seremos conhecidas pelo que dizemos e pela maneira como dizemos. Essa verdade é bastante frustrante, pois quem entre nós nunca exagerou a verdade, ou fez alguma fofoca, falou demais ou lisonjeou alguém? Todas nós pecamos pela língua, e é nesse ponto que podemos ver outro modo pelo qual o livro de Provérbios aponta para Cristo. Desejamos ser sábias, mas quando descobrimos que muito do que falamos é de fato insensatez, reconhecemos que nossa necessidade de sabedoria excede em muito nossa habilidade de lançarmos mão dela. Uma língua sábia vem somente do homem sábio, em cuja boca nunca houve dolo. Jesus nunca mentiu, exagerou, fofocou ou lisonjeou. Toda palavra que ele disse foi perfeita para a ocasião e alcançou os propósitos de Deus. Toda palavra. Só quando dependemos totalmente dele, como aquele que falou perfeitamente por nós, encontramos o que precisamos para nos tornarmos mulheres de palavras sábias. E encontramos isso se olharmos para ele. Se meramente tentamos observar o que dizemos, as palavras sábias se mostrarão frustrantemente difíceis. Somos muito pecadoras para realizarmos isso por nós mesmas. A mulher de palavras sábias é aquela cujo coração está sendo transformado por Cristo, à medida que reconhece que a mudança real e duradoura ocorre apenas quando ela reflete todas as palavras do seu Senhor. Palavras de sabedoria. Vale a pena buscarmos essas palavras, pois cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Provérbios 12, 14. E também, os lábios do justo apacentam a muitos, mas, por falta de senso, morrem os tolos. Provérbios 12, 21. Palavras governadas pela sabedoria abençoam não somente aqueles que as ouvem, mas também aqueles que as proferem. Provérbios nos fala explicitamente como as palavras sábias abençoam e as maneiras como a mulher sábia as usa. Palavras brandas. Em Provérbios, aprendemos que um tom de voz suave cessa contendas. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, 1. Palavras serenas também trazem cura. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Provérbios 15, 4. Novamente, vemos que a Bíblia atribui valor ao nosso tom de voz. Isso importa mais do que realmente pensamos, e reconhecer isto é um sinal importante de sabedoria. Palavras oportunas. A mulher sábia sabe o que falar e quando falar. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estutícia. Provérbios 15, 2. Ela sabe quando a repreensão é a melhor maneira de amar alguém. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Provérbios 27, 5. A mulher sábia também sabe quando é melhor ficar em silêncio. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Provérbios 17, 1. Isso inclui até o discernimento de quando se deve falar das coisas de Deus. Jesus disse a seus discípulos: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Mateus 7, 6. Há muitos anos atrás, percebi minha necessidade de sabedoria neste exato contexto. Alguém com quem eu me preocupava zombava da fé cristã e sempre que eu procurava falar do Evangelho, recebia uma resposta sarcástica e blasfema. Até que numa ocasião em que tive uma experiência bastante dolorosa com minha tentativa, o Espírito Santo trouxe ao meu coração estas palavras em Mateus, e deste dia em diante parei de falar qualquer coisa sobre a fé cristã na presença dessa pessoa.
Eu não parei de falar porque meus sentimentos estavam feridos, mas porque o nome de Cristo estava sendo difamado e eu podia sentir o Espírito Santo sendo entristecido durante aquelas conversas. Anos mais tarde, entretanto, aquela minha amiga foi humilhada por tristezas da vida e então tornou-se aberta a ouvir a verdade. Fiquei feliz em poder falar novamente de Jesus para ela. Compreender o momento certo de aplicar o mandamento de Jesus requer sabedoria, pois é fácil confundir alguém que esteja insultando o Evangelho com algo que é apenas nosso desconforto pessoal em falar de Jesus a um incrédulo. No entanto, como discernimos a diferença? D.A. Carson nos ajuda a seguir. Jesus ordena seus discípulos a não compartilharem as mais ricas partes da verdade espiritual com alguém que seja persistentemente perverso, desrespeitador ou ingrato. Tal como as pérolas são desprezadas por animais selvagens, mas somente os fazem enfurecer e tornarem-se perigosos, assim também muitas das riquezas da revelação de Deus não são apreciadas por muitas pessoas, e por mais doloroso que seja ver isso, essas ricas verdades só servirão para endurecê-los. Ouvidos sábios. Ser uma mulher de palavras sábias requer ouvir cuidadosamente aquilo que os outros dizem. Com efeito, Provérbios nos ensina o modo de ouvir alguém que seja comprovadamente mentiroso. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Provérbios 26, 24 e 25. Isto é algo muito forte. A palavra de Deus nos alerta a ficarmos atentos contra todos que propositalmente mentiram para nós em tempos passados e nos dá uma dica daquilo que reside no coração do mentiroso. Apesar de não podermos conhecer explícita ou precisamente o coração dos outros, Deus pode, e aqui a Bíblia graciosamente nos revela uma parcela disso. À luz desta revelação e de seu chamado para vigiarmos, podemos imitar aqueles que dizem: minta para mim uma vez, vergonha para você; minta para mim 2 vezes, vergonha para mim. Outro momento em que é necessário que tenhamos ouvidos sábios é quando tentamos mediar um desentendimento entre outros. Provérbios nos adverte a ouvir os 2 lados antes de julgar o assunto. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Provérbios 18, 17. Você sabe o que dizem. Toda história tem sempre 3 lados: o dele, o dela e o real. Quão melhores serão nossos relacionamentos, pois mais paz teremos quando nos tornarmos sábias com nossos ouvidos e nossa língua. O apóstolo Paulo escreveu: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Colossenses 4, 6. Quem é suficiente para realizar estas coisas? Apenas um. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Isaías 50, 4. O mundo. Mesmo que uma amiga esteja dizendo a coisa mais estúpida que eu já tenha ouvido, eu não a contradigo, pois eu não quero que ela seja negativa para comigo. Charlotte, revista Mary Claire. A palavra: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios 27, 6.